Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mari. Tudo bem? Também, graças a Deus. Você? Amém. Tudo bem, graças a Deus. Na graça de Deus a gente vai caminhando, né? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Eu farei a primeira e tu faz a segunda e dá continuidade na mensagem, amém? Vamos orar. Santo, santo, santo e poderoso Deus, cheio de misericórdia, amor, bondade, aquele que nos ama mais do que tudo nessa vida, nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia da preparação, diante da tua presença, para ouvir mais uma vez a tua voz. Muito obrigado por ter nos despertado, por ter nos dado uma boa noite de sono e agora estamos aqui, como eu já disse, para ouvir mais uma vez a tua voz. Te suplico, Senhor Deus, humildemente e encarecidamente, que o Senhor nos abençoe, tira de nós todo o eu, que morra o eu, reviva Cristo sempre em nós. Vencer por teu servo, Roberto. Tu sabes as demandas que ele precisa, dos seus anseios, sonhos, planos, que o Senhor venha abençoar conforme a tua vontade. Mas nesta hora, ele escolheu te servir mais uma vez, trazendo a tua palavra. É um livro antigo, mas para nós é moderno. É a mensagem presente para nós e nós precisamos estudar. E neste momento, Roberto é o nosso professor através de ti, Pai. O Senhor venha usá-lo mais uma vez, que teu Santo Espírito possa estar conduzindo tudo que ele for falar e que venha contra as nossas necessidades. Que nós possamos aprender, entender, naturalizar isso e ensinar para os outros também que precisam saber dessa mensagem. Nos ajude, abençoe cada irmão que aqui está na sala, como lá no YouTube também, e nós todos possamos ser abençoados, agraciados pelo Espírito Santo, que nós possamos ter também a guarda fiel dos santos anjos e sabermos que Jesus está nos intercedendo por nós. Que teu amor seja derramado em nós também. Obrigado por tuas misericórdias que se renova cada manhã em nosso favor. Nos ajude, tira de nós toda a distração, abra nossa mente, dá-nos inteligência, sabedoria, entendimento dos altos céus. Que o Santo Espírito Santo possa estar sempre aqui presente conosco, que ele seja o nosso convidado mais do que especial. Ser conosco, Pai. Nos unge, nos aceite, nos perdoe, nos lave no sangue de Jesus Cristo. Ser conosco. Mais uma vez, abençoe o Roberto e toda a sua família. Te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Querido amado Deus, queremos primeiramente agradecer ao Senhor, pelo nome de Deus, pela vida, pela saúde que o Senhor nos proporcionou, pela dádiva de estarmos aqui na sala para aprendermos um pouco mais de Ti. Nesse exato momento, pedimos o Seu Santo Espírito para que esteja guiando tudo. Esse capítulo em diante, as coisas vão ser mais complicadas, mais difíceis de entendimento, mas o Seu Santo Espírito que inspirou Daniel também pode nos inspirar para entender o que Daniel quis passar para nós. Pai querido, fique conosco nesse grande dia. Nós estamos no dia da preparação, que tudo possa ser feito da melhor forma possível para que possamos estar no pôr do sol todos íntegros, todos pensando no Seu santo sábado, para fazer a Tua obra, para elevar a Tua mensagem, ir à Tua igreja para Te adorar e estar mais próximo de Ti nesse grande dia. Querido Deus, queremos também Te pedir uma proteção para nossas irmãs que estão viajando, né, para Portugal, para a Europa, para fazer o trabalho. Fique com elas para que nada de mal venha acontecer e para que elas consigam êxito na pregação do Evangelho e o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado por tudo que o Senhor proporciona para cada um de nós nessa sala. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Roberto, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Deus te use mais uma vez. Amém. Vamos lá. Vamos lá, que a partir de hoje
A coisa fica boa, hein, gente? Vocês querem emoção? Então é a emoção que vocês vão ter. Vamos lá, pessoal. Aqui, o capítulo até aqui, não temos muitos problemas, tá? O capítulo 7 tem alguma coisinha, porque o capítulo 7 e o capítulo 8 tem uma conexão. Nós vamos ver isso conforme nós formos avançando no capítulo 8. Tem uma conexão. Mas o capítulo 8 para frente, hoje nem tanto. Hoje, boa parte entende igual. Mas a partir de amanhã, nós vamos ver, assim, várias compreensões, tá? Dentro do Adventismo, nós vamos ver que há vertentes. Então, a coisa vai ficar mais complicada. Então, a nossa ideia aqui é passar para vocês as mensagens e depois ir atrás, pesquisar para chegar a uma conclusão, tá bom? Por exemplo, Daniel 8, nem eu tenho uma conclusão, assim, bater o martelo no que eu acredito. Então, o que eu vou trazer para vocês são as linhas que nós temos e vocês vão pesquisar e ir atrás para conseguir, eu acho que é isso aqui, tá bom? Então, é desse jeito que nós vamos trabalhar. Eu não quero chegar aqui e induzir vocês a qualquer coisa, tá bom? Nós vamos mostrar as vertentes e depois vocês, com o Espírito Santo, vão decodificar o qual vocês se encaixam, tá bom? Vamos lá. Daniel 8, uma profecia complicada. O título parece ser meio para baixo, né? Olha, é complicado, então não dá para entender. Nós vamos ver que não é bem dessa forma. Vamos avançar então para os versos 1 e 2. O capítulo 8, ele é muito importante por dois aspectos. Primeiro aspecto, se nós não entendermos o capítulo 8, não conseguimos entender por que somos adventistas. Tá? Então, o capítulo 8 é muito importante. O 8 e o 9, tá? O 8 e o 9 é muito importante para entendermos o que é o adventismo, tá bom? E um outro ponto é para nós conseguirmos defender as crenças e a nossa igreja, tá bom? Então, nós precisamos aí entender muito bem. Então, vocês, por favor, tentem não se distrair com nada, tá bom? Vamos avançando aos poucos. Eu vou tentar ser o mais lento possível aqui, para que nós possamos entender. Amanhã, o tema vai ser mais longo, e amanhã é sábado, ok? E possivelmente vai ter perguntas, porque vai ser complicado. Então, eu gostaria de falar para os irmãos entrarem o mais cedo possível. A sala vai ser aberta aí uns 10 minutinhos antes, tá? Então, 4h50, a sala vai ser aberta, porque eu quero iniciar às 5 em ponto, tá bom? Para que a gente consiga, em 1 hora, conseguir pôr todos os pontos aqui, porque amanhã eu vou ter que pôr pontos. Então, eu vou falar o que o adventista acredita, o que o preterista, o futurista. Vou falar que dentro do adventismo tem 2 linhas para uma interpretação no capítulo 8. Então, tenho que mostrar para vocês as 2. Então, vai demandar um tempo, tá bom? Se mesmo assim nós não conseguimos finalizar às 6, aí beleza. Aí eu coloco no domingo um terceiro tema, tá bom? Mas por hora, vamos tentar fazer o Daniel 8 em 2 temas, hoje e amanhã. Hoje vai ser mais tranquilo. Nós vamos falar aqui da história dos primeiros 9 versos, tá bom? Vamos lá. Daniel 8, 1 e 2. No terceiro ano do reinado do Belsazar, 551 a.C. Lembra que a visão do capítulo 7 foi 553? Ou seja, 2 anos. Por isso que eu falei para vocês que não tem muito sentido o pessoal falar a Babilônia não vai ser mencionada no capítulo 8 porque ela já está prestes a cair. Primeiro que não é verdade, ela ainda vai um tempo bom aqui. Mais de 10 anos para ela cair, certo? Então, não segue mais aquela linha que eu falei para vocês. A partir do capítulo 8, a Babilônia não tem muito, não tem papel mais ativo. Ela já está em decadência e ela não vai, como o propósito aqui é mostrar 2.300 tardes e manhãs, e só vai iniciar isso no reinado da Pérsia, então Daniel não faz menção à Babilônia. Apareceu para mim, Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio, após qual? A do capítulo 7, tá bem? E eu vi em uma visão e que veio a acontecer. Quando eu vi, eu estava no palácio de Susa, que fica na província de Elão, e eu vi uma visão.
e eu estava próximo ao rio Ulai. Vamos entender aonde Daniel estava. Aqui nós estamos, para vocês no mapa aí, ó. Aqui é Elam, olha a Susan aqui, e ele está a 370 km da Babilônia, ok? Então a Babilônia está aqui, e daqui para cá dá uns 370 km, ok? A cidade de Susan era uma cidade fortificada, era uma fortaleza, ela era muito difícil de ser tomada, ok? E por isso ela foi uma das capitais, tá, da Medo-Pérsia, inclusive uma das mais ricas. Os reis tinham palácios lá, tinham casas lá para ficar lá, ok? Então é uma cidade muito importante da Média e da Pérsia. Bom, nós estamos vendo aqui, ó, Média, Pérsia. Nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre isso. Mas vamos primeiro ler o texto. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante de um rio um carneiro que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro. E o mais alto surgiu por último. Bom, quem é o carneiro? A própria Bíblia nos mostra, no verso 20. O carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e Pérsia. Ok? Então, aqui nos reis, vocês podem também pôr reinos, tá bom? Não tem problema nenhum, tá bom? Por mais que seja Ciro que estava no comando, ok? Era 2 reinos, tá bom? A Média era 1 e a Pérsia era 1. Ele unificou isso aí. Mas antes, não era dessa forma. Agora vamos entender esse ponto aqui, ó. 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. Opa, o que aconteceu? Vamos lá na história. Até 550 aqui, a Média mandava na Pérsia, ok? Então, a Média mandava na Pérsia. Aí, quem era o rei aqui era o Astíades, tá? O rei Astíades. E o que acontece? Ciro, persa, que ele veio da junção de Mandane, lembra? Com Cambises, nasce Ciro. Ciro, então, vai contra o avô e consegue tirar o avô, derrotar o avô da Média. Assim, ele unifica os reinos e fica agora a Pérsia sendo mandante da Média. Então, a Pérsia sobe, é aquele chifre que sobe mais alto e ele subiu por último, tá bom? A Pérsia era vassala da Média e agora a Média que é vassala da Pérsia, ok? Houve uma inversão aí de reinos. Aqui, se vocês prestarem atenção, tem alguns pontos aqui falando sobre, deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Ciro em 550. Olha o que Ciro fez até depois de 550. Olha o tanto que ele já percorreu, certo? Lembra que faltou a Lídia, a Babilônia e o Egito? Então, Ciro depois toma a Lídia, depois ele toma a Babilônia e seu filho Cambises II toma o Egito, ok? Olha lá. E Xerxes I vai tomar a Trácia, tá bom? E é até aqui que vai o reinado da Medo-Pérsia, porque depois da Macedônia ele vai vir tomando tudo isso. Mas nós vamos chegar lá aos poucos. Então, vamos lá. O texto também nos diz que a Medo-Pérsia vem do Oriente, tá? E o que ela faz? Em 546, ela toma o norte, a Lídia, ela toma o ocidente, a Babilônia, em 539, e ela toma o Egito em 525, tá bem? E o urso fala que ela devora muita carne. Muita carne é essas partes aqui, ó. Então, vem essas partes, depois um pouco ali a Trácia também ela vai tomar, ok? Então, eles fizeram uma coisa só maravilhosa. Só que se vocês perceberem, olha o tanto de tempo que demorou. Ok? Demorou mais de 20 anos, quase 25 anos, para que eles pudessem tomar todos esses territórios. Vocês vão ver que o próximo reino vai tomar isso em menos de 10. Ok? Então, o que a Medo-Pérsia demorou mais de 25 anos, o próximo reino vai tomar em menos de 10 anos. Bem? Mas nós vamos falar sobre isso. Agora vamos entender o próximo ponto. Já entendemos que a Medo-Pérsia é o carneiro, com os 2 chifres, certo? Agora vamos entender outro ponto. Como eu falei para vocês, ó,
eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul. O oeste é o ocidente, tá bem? Então, é Babilônia, Lídia e Egito. De modo que nenhum animal podia permanecer diante dele. Nem havia algum que pudesse livrar-se de sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. Opa! Então, olha lá, o carneiro não tinha ninguém que pudesse pará-lo, ok? E ele se tornou grande. E enquanto eu refletia, o Daniel começou a refletir sobre essa visão. Eis que um bode veio do oeste. Então, o bode agora vem de encontro. Ele, ó, o carneiro está avançando para o oeste, ok? Vindo do oriente. E agora o bode vem do oeste. Então, eles vão chegar em um conflito, certo? Porque se um está indo para lá e o outro está vindo de lá, a coisa vai complicar entre eles. Sobre a face de toda a terra e não tocou o chão. Ou seja, era um bode que não tocava o chão de tão rápido que ele era. O bode tinha um chifre notável, ou seja, tinha um chifre entre os olhos. E ele veio ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. Então ele vai com a fúria do seu poder. Quem é o bode? O bode áspero é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Opa, vamos lá. O bode é o reinado, o rei aqui que está falando, vocês entendam como reino, tá bom? Então, ó, o bode é o reino da Grécia. O carneiro é os reinos da Média e Pérsia, ok? Então, o bode é a Grécia. O chifre desse bode é o primeiro rei, que aqui, no caso, nós vamos entender como sendo Alexandre o Grande, ok? Então, tem uma distinção. Alexandre o Grande não é o bode, ele é o chifre, tá bem? Isso é importante para nós entendermos, porque senão Alexandre o Grande, quando morresse, a Grécia teria que finalizar, e isso não acontece, tá bom? A Grécia continua ainda até 1600, até 1600, 1600 não, 168 a.C., desculpa. Vamos lá. Então, vamos... Ele está vendo ali um carneiro em Susa, né, perto do rio Ulai, e aí aparece um bode, lá do ocidente. E esse bode, então, vem sem tocar o chão. E ele faz o quê? E eu vi chegar mais perto do carneiro. E ele estava tomado de fúria contra ele. E golpeou o carneiro e quebrou seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele. Porém, ele o arremessou ao chão e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Isso daqui é coisa incrível, irmãos. Porque vocês vão ver que essa batalha da Grécia foi algo impossível aos olhos humanos. Eles tinham simplesmente 2 vezes menos exército do que a Medo-Pérsia. Então, isso aqui, quando a profecia fala, não tem o que aconteça, que não vai acontecer. Porque, ó, ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Ou seja, um bode destrói o carneiro de uma forma acachapante. Vamos entender, então, como isso ocorreu. Vamos voltar o tempo, vamos fazer aquela retrospectiva, voltando no tempo, para nós entendermos como tudo isso ocorreu. Então, ó, esse aqui é como ficou o Império Grego-Macedônio, tá bom? Então, é dessa forma aí que começa o Império Grego-Macedônio. Olha o que eles conseguiram fazer, tá bom? Agora vamos voltar lá para nós entendermos ponto por ponto. Roberto, o que nós temos aqui? Então, eles vão sair lá da Macedônia. Era Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Ele foi suicidado em 336, ok? Então, em 336, começa o reinado de Alexandre o Grande, tá bom? Alexandre, então, o pai é assassinado e ele assume o trono em 336. Prestam bem atenção nessa data, porque é coisa assim de boca aberta de entender como que Alexandre o Grande conseguiu essas façanhas. Ok?
Então, 336 é onde se inicia isso. Aí ele começa a derrotar os persas, aos poucos, os medos e persas. Então, em 334, ele cruza o Helesponto, ou seja, ele entra na jurisdição da Medo-Pérsia. E aí vem vitória atrás de vitória. Em 336, ele consegue mais um pouquinho da vitória ali na parte da Lídia, lembra? Que ali já é a junção entre a Trácia e a Lídia, tá? Aí depois, ele vai em 332 a Tiro, e aqui em Tiro, depois vocês pesquisem na internet, que maravilha de estratégia. Isso daqui é uma estratégia que, se hoje fosse fazer, era capaz de não dar certo, tá? É uma baita de uma estratégia do que Alexandre o Grande. Não é por nada não, mas ele era muito bom na parte de guerreiro. Olha, fazer o que ele fez em Tiro não é para qualquer um. Depois vocês pesquisem no Google, Alexandre o Grande versus Tiro, e leiam ali para que vocês possam entender que estratégia incrível. Depois ali, quando ele chega em Tiro, vocês veem que Tiro, ele é junto ali praticamente com Samaria, ok? Porque ele vai tomar todo o ocidente ali, tá bom? O que acontece? Toda a Palestina. Aqui é a Palestina, tá? Israel fica na Palestina. Então, o que acontece? Quando ele detona Tiro, que é ali um baita de um país fortificado e tudo, o pessoal ali de Samaria, Jerusalém, Judá, já logo não vamos nem, não tem nem como, vamos ficar tranquilo. E eles já se rendem a Alexandre o Grande, tá? Então, a Samaria ali tem os samaritanos. E vocês já sabem que os samaritanos e os judeus não se gostam. E isso fica claro quando no Novo Testamento Jesus está aqui. Só que o que acontece aqui? Os samaritanos começam a colocar fogo no parque. Alexandre o Grande chega em Samaria e eles já começam, olha, Alexandre, tem um pessoal lá embaixo que esse pessoal aí, eu duvido você conseguir pegar eles. O pessoal da Síria tentou, não conseguiu, não. Olha, esse pessoal, eles se acham muito, e começou a botar fogo em Alexandre o Grande, dizendo que Judá não ia se render, que eles iam ser oposição, e que ele não acreditava que ele pudesse tomar Judá. Olha aqui, ó, só instigando o Alexandre. E Alexandre o Grande, então, falou o seguinte, tá bom, então, eu vou chegar lá e vou destruir tudo. E Alexandre o Grande, então, foi com essa ideia de chegar em Jerusalém e destruir a cidade. Ok? Por causa do quê? Dos samaritanos. Então, os samaritanos já colocando ali o Alexandre contra os judeus. Ok? Por esses motivos e mais que vocês vão entender o porquê que um não vai com a cara do outro lá no Novo Testamento, tá bom? Tudo já iniciou, antes disso eles já brigavam, só que depois de Alexandre o Grande a coisa piorou, ok? Depois disso, aconteceu algo muito bom. Então, Alexandre o Grande vai com seus cavalos, o seu exército, para a destruição de Jerusalém. Tá bem? Com isso, acontece algo incrível na história. E olha, isso daqui chega e arrepia de tão lindo que é. O sumo sacerdote ora a Deus, porque soube do que ia acontecer. E aí Deus fala com o sumo sacerdote no sentido de, ó, você vai abrir as portas, você vai receber Alexandre o Grande como se fosse um rei. Como se ele fosse o rei de Jerusalém. Então você vai abrir as portas, vai colocar tapete, vai fazer uma coisa linda aqui. Ok? Beleza. Com isso, Deus também dá um sonho a Alexandre o Grande. E aí, nesse sonho, Deus aparece para ele em sonho, vestido de uma roupa e falando algumas coisas. E olha o que Alexandre o Grande faz quando chega em Jerusalém. Alexandre o Grande, quando ele chega ali próximo ao sacerdote, sumo sacerdote, ele se inclina perante ele. O seu general
responde, Alexandre, você que está sendo temido, você está destruindo todo mundo, está todo mundo te temendo, vai se ajoelhar, vai se render a um homem? E Alexandre o Grande diz o seguinte: não é a ele, sumo sacerdote, que eu adoro, mas ao Deus de quem ele é o ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a este, com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra. E assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas. Isso está no livro de Flávio Josefo, a História dos Hebreus, tá? Então é um cunho histórico, não podemos cravar que seja algo, né, inspirado, não é, ok? Mas eu acho muito pertinente todas as nuances que aconteceu, porque de fato, depois de Tiro, ele desce justamente para Jerusalém e não destrói Jerusalém. Então tem alguma coisa aí que dá a entender de ser algo verdadeiro, tá bom? Mas é muito incrível nós vermos, e uma lição que eu tiro daqui, meus irmãos, é que alguém pagão reconhece quando Deus age. E muitas vezes eu e você, cristão, não reconhecemos. Isso é uma lição para nós. É uma lição de que nós precisamos ser muito mais humildes do que muitas vezes somos. Alguém pagão reconheceu o poder de Deus. E muitas vezes eu e você, como cristão, não o fazemos. Avançando, o que acontece? Eles levam ele para o santuário, onde fica a parte ali das escrituras sagradas, e mostra para Alexandre o Grande ele na Bíblia. Olha aqui você aqui, ó. Tudo que nós estamos lendo hoje, Alexandre o Grande foi lá ver. Ou seja, Alexandre o Grande, se não o único, né? Mas ele é um dos primeiros a se ver nas escrituras sagradas. Ok? Aí depois disso, ele fala, agora eu vou para cima de Dario sem dó e sem piedade. Porque agora, se eu já tinha meio que certeza de que Deus estava me guiando, agora eu tenho a certeza absoluta. Então, Alexandre o Grande daqui, ele desce ao Egito. Lá no Egito, tinha muitas pessoas no Egito que estavam sendo vassalos ali. O Egito era vassalo da Medo-Pérsia. Então, Alexandre o Grande agora libera, né, algumas pessoas que estavam escravas ali, ok? E o Egito fica muito feliz, né, com Alexandre o Grande. Por isso, tem uma cidade lá de Alexandria, tá bom? É uma cidade onde Alexandre o Grande ficou a sua estadia no Egito, tá bom? E depois virou Alexandria. Tá bem? Vamos avançar então. Daqui, o que Alexandre o Grande faz? Ele avista o carneiro em Susa. E não só lá, porque essa batalha é feita em Galgamela. E lá em Galgamela, 331, é quando a passagem de bastão aconteceria. Ou seja, o bode tomaria o reino do carneiro. Como foi essa batalha, Roberto? Vamos avançar então. Aqui vocês estão vendo o exército de Alexandre o Grande. Nesse exército, irmãos, o Alexandre o Grande, ele tinha 47 mil soldados, enquanto Dario tinha mais de 120 mil soldados. Ou seja, ele tinha mais do que o dobro de soldados de Alexandre o Grande. Ou seja, era uma batalha praticamente impossível para Alexandre conseguir a vitória. Com o dobro, era muito difícil. Mas Alexandre o Grande era um baita de um estrategista. Dario, aqui para vocês entenderem, nós temos Dario, os soldados, as fileiras. Parmesiano era o general de Alexandre, tá bom? Que ele faz uma ida para o lado esquerdo da sua tela, tá? Então ele finge, eles fazem a estratégia do fingimento. Vamos fingir que vamos para a esquerda, mas no fim nós vamos para a direita.
Então, ele faz um movimento de ir para a esquerda. Quando faz esse movimento, Dario, manda a galera atacar a esquerda. E depois ele faz o movimento para a direita, bem no flanco, e ele manda atacar de novo. Com isso, Alexandre o Grande e o seu outro general, Hipospines, aqui, ele vai para cima de Dario. Porque Alexandre o Grande não está preocupado em destruir o exército. Ele está preocupado em chegar em Dario, porque se matar Dario, acabou a guerra. Entendeu? Matou o rei, acabou. Então, o que acontece? Com suas lanças, né, os gregos conseguem não deixar com que a Medo-Pérsia chegue próximo a eles. Então, eles colocam as lanças do jeito que vocês estão vendo, mata vários já aí, e não deixa com que a Medo-Pérsia avance. Quando eles não avançam, a Medo-Pérsia vem para o seu segundo ataque, que é o ataque com carros. E esses carros eram muito temidos. Os Medo-Persas eram temidos demais por esses carros. E esses carros faziam estragos na guerra, porque eles passavam, vocês veem que tem lâminas, tem várias, ó, tem as lâminas daqui, os rapazes em cima do carro, cavalo. Então era muito complicado. Só que Alexandre o Grande teve uma estratégia para os carros também. Eles abriram numa proporção ali que os carros passaram sem danificar ninguém. Ninguém morreu por culpa desses carros. Então, Alexandre o Grande já estava preparado para a coisa. Okay? Então, Alexandre o Grande ali faz um sistema onde o carro não vai afetar ninguém, o carro passa sem matar ninguém. Com isso, Alexandre o Grande, então, vai para cima. A diferença aqui é gritante, porque se vocês prestarem atenção, Dario está atrás do exército, mas Alexandre está com o exército. Olha aí a diferença de um líder, né, de fato, um líder nato. Um líder nato não se esconde atrás dos outros, ele está à frente da batalha, ok? Então, foi justamente o que Jesus fez conosco. Ele poderia ter ficado no céu, mas ele veio para a batalha e venceu por nós, ok? Então, esse é o líder, esse é o verdadeiro líder. O chefe é Dario, o líder é Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande faz justamente o que eu disse para vocês. Parmesian vem para cá, eles vêm para atacar Parmesian. E aqui, Alexandre o Grande manda uma outra parte para cá, e eles vêm atacar aqui. Com isso, deixa uma brecha gigantesca por onde Alexandre o Grande ataca. E ele chega a Dario. Dario, então, corre com medo de morrer, e quando Dario começa a correr, é quando justamente o reinado dele sucumbe. Por quê? Quando o chefe ou o líder não está mais dando as ordens, os líderes de Dario já tinham todos ali, já estavam praticamente mortos, os soldados então não sabiam mais o que fazer. E a partir daí, a Grécia, né, o Império Grego Macedônico, Alexandre o Grande e seus generais, não tem mais o que fazer. Eles conseguem rapidamente tomar e matar ali muitas pessoas. Ou seja, aqui em 331 se passava o carneiro para o bode. Então, ele mata o bode, né? Ele destrói ali Dario e os seus generais, e a Bíblia diz que ele se engrandece. Ok? E aí ele vai até a Índia. Conta-se a história também que Alexandre o Grande chega ali às margens, né, da Índia em 326. Ou seja, 10 anos. Foi um pouco menos de 10 anos, tá? Então, em 10 anos, ele tomou o que a Medo-Pérsia demorou mais de 20 e poucos anos para conseguir. Ou seja, esse é o bode que não toca o chão. Ele é rápido demais. Ele chegou até a China, né? E quando ele chega ali na China, tem um mar. E nesse mar, Alexandre o Grande chora, tá? Alexandre o Grande chora porque não tinha mais o que conquistar. Então, ele era um lutador, um conquistador nato, ok? Era isso que eles tinham como principal vocação. Infelizmente, isso não é o tudo, né? Porque o que faltava para ele era justamente o ele reconheceu Deus ali, ok? Mas ele não agiu da forma que Deus queria que ele agisse, né? Reconhecer ele verdadeiramente em seu coração. Ele estava mais preocupado com batalhas, com vitórias, do que de fato
se converter ao cristianismo. Com isso, acontece o Daniel 8:8. Por essa razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado. E no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. Então, vamos lá. Aqui nós temos um bode que se engrandeceu, tá? Ficou muito grande, lembra? E aí esse chifre, então, acontece o quê? Ele quebra. E o que nós vamos mostrar agora para vocês, o correto seria ter 4 chifres no bode, tá? Esse chifre quebra, o texto diz que surgem 4 chifres notáveis no bode. Lembrando que o bode é o Império Grego-Macedônio. Os chifres são os reis que reinavam durante esse período. Então, o primeiro rei, Alexandre o Grande, agora ele morre. Alexandre o Grande morre com os seus 32 anos de idade na Babilônia. Ele foi o primeiro ali. Lembra que Deus falou que nunca mais a Babilônia seria habitada? Alexandre tentou habitar a Babilônia e acabou morrendo. Ninguém sabe o motivo real do porquê que ele morreu, tá bem? Não se sabe se foi por uma intoxicação de bebidas, não se sabe o porquê de fato. O fato é que ele morreu muito jovem, tá? Ele fez todo o seu processo ali dos 22 aos 32 anos de idade e acabou morrendo. Com isso, acontece o que a profecia diz. O chifre quebrou. O chifre morreu. E surgiram 4 chifres. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu não coloquei o chifre na cabeça do animal. Então, eu vou colocar o chifre onde eles reinaram, tá? Esses 4. O correto seria estar no bode, tá bom? Esses chifres deveriam estar no bode. Então, vamos lá. Primeiro chifre ali, segundo chifre aqui, terceiro aqui, quarto aqui. Quem são esses chifres, Roberto? Vamos lá. Vamos colocar aqui o leopardo e o bode, porque eles têm uma sintonia, tá bom? O leopardo tem 4 cabeças. O leopardo é Alexandre o Grande. E as 4 cabeças do leopardo são esses 4 chifres notáveis, certo? Então são Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu. Tá bem? Esses são os 4 chifres notáveis do bode. Eu acho que eu vou dar uma avançada nesse capítulo para a gente terminaria por aqui. Mas como nós ainda temos um tempo e amanhã vai ser muito complicado, eu vou dar uma avançadinha no capítulo para que a gente possa amanhã não precisar passar do horário. Bom? Então, ó, até o capítulo 8, verso 8, não temos maiores problemas. Todo mundo concorda, praticamente, seja preterista, futurista, adventista, historicista, todo mundo está tranquilo. Aqui todo mundo basicamente está em acordo. Daqui em diante, do verso 9 para frente, que as coisas complicam. Tá bem? Então, vamos ver o que a estrutura do capítulo 8 nos mostra. Nós temos aqui os versos. Do 1 ao 14 é a visão, tá? É a visão completa. Depois tem uma interpretação dessa visão. Eu não vou colocar os 2 versos finais, por quê? Porque eles vão ser explicados no capítulo 9, tá bom? Bode e carneiro são explicados são a visão até o capítulo 8, até o que nós vimos até agora, aonde não tem problema nenhum, tá bom? O problema aí é quase que zero. Todo mundo acredita nisso. Depois vai vir um chifre, que aí começa o problema. Algumas pessoas acreditam que esse chifre seja uma pessoa e outras acreditam que seja um poder, tá? Que nós vamos identificar já já. Depois tem as 2.300 tardes e manhãs. Isso é a visão. A interpretação é o bode e o carneiro até o verso 22. O chifre pequeno até o 25. E os 26 e 27, nós não vamos entrar nisso agora. Essa explicação das tardes e manhãs vai ficar para o capítulo 9, ou seja, a partir de domingo.
ok? A partir de domingo nós vamos falar sobre esses pontos finais do capítulo 8. Tá bom? Porque Daniel não entende a coisa. Nós vamos entender isso aos poucos. Vamos então para o verso 8 e 9, porque esse verso tem muitos problemas de tradução. Um problema crasso ainda que dá a entender coisas que não deveriam ser entendidas. Então, no verso 9, na área aqui, fala o seguinte: saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aí entra aquilo que eu falei para você, 4 ventos, tá? Então, vai para o norte, vai para o leste, norte, oeste, sul. Os 4 pontos cardeais, tá bem? Só para que vocês possam entender. Vamos voltar aqui. Aí. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito grande, muito forte. Ou seja, dessa forma que está o texto, nos indica que o chifre saiu de um dos chifres. Então, em um chifre, nasce um chifre. Tá bem? E por que colocamos no Seleu? Vocês já vão entender o porquê. Outro texto diz o seguinte: saíram 4 chifres notáveis dos 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito. Então vamos lá. De um dos chifres, Roberto? Ou de um deles? O que será que está correto? Vamos entender isso na língua original. Se for de um deles, o pessoal acredita que é de um vento, de um dos ventos, de um dos 4 cantos da Terra, ok? Então, nós temos 2 interpretações. Ou esse chifre saiu de um outro chifre, ou esse chifre saiu de um dos 4 cantos da Terra, de um dos pontos cardeais. Ok? Os adventistas ficam com a segunda opção, que saiu de um dos 4 cantos, de um dos 4 ventos. Já os preteristas, futuristas, acreditam que é de outro chifre. Tá bom? Então vamos entender isso no original. No original, nós temos ali Mehen Ha'at, que é de um deles, tá? Que é o que vocês vejam aí. Aqui está em original, aqui está, deixa eu pôr aqui. Aqui está a língua original, aqui está em inglês. Ok? Essa é a tradução correta. Que ficaria como essa tradução? A tradução certinha, irmãos, ficaria desse jeito aqui. Uma deles. Aí complica a nossa vida, porque fica muito estranho de uma deles. Certo? O original está escrito dessa forma. Se você for no original, vai estar uma deles, e não um deles. E aí, o que acontece aqui? Vamos lá, para vocês entenderem, a gente vai colocar uma referência ao português, porque é a nossa língua. Então, para tentar mostrar para vocês aqui o que acontece. Chifres é feminino. Ok? Ventos é feminino ou masculino. Pode servir para os dois. Aí nós colocamos algo aqui para representar chifres como pontas. Para nós, português, isso é feminino. É a ponta, não o pontas. O pontas. Entendeu? É as pontas. E aí vem o masculino e o feminino com ventos ou ventanias. Se a gente fizer isso com o português, ficaria: em seu lugar saíram 4 pontas notáveis para os 4 ventos do céu. De uma deles saiu uma ponta pequena. De uma deles o quê? Ventos ou pontas? Aí o que acontece? Deles é masculino ou feminino? Deles é masculino. Pontas e chifres é feminino. Ou seja, o pessoal já chega à lógica de que, então, é ventos, porque deles só é para ventos. Deles não pode ser chifres, porque chifre é feminino e deles é masculino. Já ventos pode ser feminino e masculino, e ali uma deles é feminino e masculino. Entenderam a lógica do pessoal? Então essa é a lógica que os adventistas usam.
Só que nós temos outros tipos de interpretação e eu quero mostrar para vocês aqui. Nós não vamos cravar nada aqui agora. Nós vamos ver isso deixando a Bíblia nos falar, ok? Então, aqui é só um ponto para vocês entenderem que há uma divergência. Mas nós não vamos falar, ó, é isso e bater o martelo. Nós vamos bater o martelo amanhã, tá bom? Até amanhã vocês vão entender se é de vento ou se é de chifre. Vamos lá. Então, nós vamos aqui, ou é em um dos chifres, ou é em um dos ventos. Nós temos um rapaz chamado Stefanovic, tá bom? Ele tem um livro sobre Daniel. E o nosso querido irmão Maxwell, tá? Que é o que a igreja adventista mais segue, é esse rapaz, o Maxwell. Ele fala isso que eu falei para vocês. Não tem como a coisa ali é deles e só pode se referir a masculino, então é ventos. E acabou. Para Maxwell é vento e não tem conversa. Para esse rapaz ucraniano, Stefanovic, ele diz o seguinte: a natureza aleatória das mudanças de gênero no contexto, desde o capítulo, enfraquece esse argumento. Ele diz que o argumento de Maxwell é fraco. Por exemplo, os versos Ietza, que é saiu no verso 9, e Igde, Dil, engrandeceu-se, acompanham o substantivo chifre, mas ambos assumem formas de gênero masculino. Ou seja, tanto Ietza quanto Idil, eles são masculinos, só que chifre é feminino. E Daniel usa isso nos próprios livros. Então, no próprio Daniel, tem sim como ser usado um masculino e um feminino, na mesma frase. Portanto, a concordância de gênero, por si só, não é um argumento forte para demonstrar que o chifre pequeno veio de um dos 4 ventos do céu. É possível que o texto ali seja intencionalmente ambíguo, com o sufixo eles, se referindo aos 4 chifres e aos 4 ventos em direção aos 4 chifres que cresceram. Ou seja, para Stefanovic, Maxwell não pode ser tão taxativo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos seguir cautela aqui. Vamos supor que nós não somos adventistas e estamos mergulhando no capítulo 8 para entender, ok? Então, ó, vamos supor que nós não somos adventistas. Então, nós pegamos Maxwell, vimos a interpretação dele. Olha, é ventos. Nós vimos Stefanovic, que tem um bom argumento para dizer que Maxwell não está correto. Então, nós temos 2 argumentos aqui de pessoas diferentes. O próprio Ducan também segue a linha de Maxwell nessa parte, tá bom? Ducan também fala desse mesmo jeito que Maxwell. Então, vamos avançar. Para dizer aqui também que nós não temos uma contraproposta para Stefanovic, nós temos Zacarias 1, 18, 19 e 21, que diz aqui, ó, levantei os meus olhos e vi, eis que 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém, os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Por que esse texto está aqui? Muitas pessoas, meus irmãos, vão dizer que, Roberto, mas que coisa mais doida. É só resolver com lógica. Chifre não nasce de vento, chifre nasce de outro chifre. Chifre nasce de animal, chifre nasce de chifre. Chifre não nasce de ventos. Não vai nascer um chifre do nada aqui, na nossa cara aqui de um vento. Não vai. Só que aí, será mesmo que só a lógica já resolve o nosso problema? Porque que lógica eu vou usar em Zacarias 18, 19, 21? Onde não fala de animais, onde não fala de chifres que nasceu de outros chifres. Está falando de chifres que nasceu de ventos, de locais que não são outros chifres e outros chifres e outros animais. Estão compreendendo? Então, nós já temos na Bíblia alguma coisa que se opõe ao que eles estão falando, de que chifre só pode nascer de chifre, ou chifre só nasce em cabeça de animal. Tá bem? Quem é o chifre pequeno? O chifre pequeno tem 10 características que nós precisamos estudar e é o que nós vamos fazer. Tá bem? Eu vou mostrar essas características e nós vamos identificá-las a partir de amanhã. Tá bom? Então vamos lá. Primeira, se tornou forte para o sul, oriente e terra gloriosa. Segunda, é um rei. Pode significar reino ou reino, tá? Porque um rei precisa de um reino. Para você ser rei, você precisa reinar em algum lugar.
rei ou poder que surge no fim do reinado dos 4 chifres. Ou seja, esse reino ou poder precisa surgir depois que os 4 chifres já não fazem a sua supremacia. Depois, nós temos o entendimento em intrigas e agiria com astúcia. Então, esse chifre, ele é muito bom em intrigas e ele age com astúcia, meias verdades. Com grande poder, mas não por sua própria força. Ou seja, ele tem um poder grande, mas ele não age com o seu poder. Ele age com o poder do outro. Ok? Destruiria os poderosos e o povo santo. E aí tá as referências bíblicas do lado. Se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Lançaria algumas das estrelas do céu por terra e as pisaria. Ok? Deitaria a verdade por terra e tiraria o contínuo. Essas são as 10 características que o chifre pequeno tem que ter, tá bom? Então, nós vamos ver que nós temos 2 linhas de raciocínio. Os preteristas e futuristas acreditam que é Antíoco Epifânio, 4º Epifânio. E os adventistas do 7º dia acreditam que é Roma. Ok? Então, nós temos esses 2 polos que nós vamos ver a partir de amanhã. Amanhã nós vamos identificar por que não é Antíoco e por que é Roma. Ok? Será que eles seguem estritamente cada passo do que nós falamos aqui? Nós vamos ter também um problema muito grande de entender o que é esse contínuo, porque esse contínuo, dentro do adventismo, tem 2 linhas de raciocínio. Então, eu quero mostrar para vocês essas 2 linhas, ok? Dentro do adventismo, se acredita de 2 formas, tá bom? Então, nós temos que entender isso para nós sabermos o que nós acreditamos. Então, nós vamos parar nessa tela, aonde nós vemos leopardo e o bode, os 4 reinos, só que esses 4 reinos lá rapidamente vira só 2, tá? Cassandra e Lisímaco tomados ali por Seleuco e Ptolomeu, e aqui é o plano de fundo para o capítulo 11. Rei do sul, rei do norte. Então, Seleuco fica como rei do norte, Ptolomeu fica como rei do sul. Tá bom? Esse daqui é um pano de fundo para o que nós veremos adiante. Tá bem, meus irmãos? Espero que tenha ficado entendido por aqui. A questão que nós vimos hoje, Alexandre o Grande tinha uma batalha quase impossível de vencer. Só que quando a profecia, né, como diz Daniel, né, certo é o sonho, fiel é a interpretação. Quando é Deus que manda, vai acontecer. Então, por mais que ele tinha 1,5 exército a menos, ele venceu a batalha contra Dario, passando-se assim o carneiro para bode, certo? Depois disso, Alexandre o Grande ele morre muito cedo, e aí 4 generais matam toda a sua família. Né? Alexandre tinha um filho, mas o filho era muito novo ainda, e ele não conseguia assumir rei. Então, os generais já fizeram uma chacina ali, mataram toda a família de Alexandre e tomaram o poder. Depois desses 4, só 2 ficou, Seleuco e Ptolomeu. E esses 2 vão fazer uma batalha entre um e outro até aquele capítulo que nós vamos chegar lá, que é muito, muito complicado, que é o capítulo 11, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui para nós identificarmos quem é o chifre pequeno. Amanhã nós vamos identificar deixando a Bíblia falar. Eu já falei para vocês o que os adventistas e os preteristas e futuristas acreditam. Só que nós vamos ter que deixar a Bíblia falar. A Bíblia mesmo nos prova quem é. Só que nós vamos ter que usar não só Daniel. Nós vamos usar amanhã o Novo Testamento para vocês verem que o próprio Jesus mostra quem é. O próprio Paulo mostra quem é. E o próprio João mostra quem é o chifre pequeno. Tá bom? Então nós vamos usar a palavra de Deus para identificar quem é esse poder, o chifre pequeno. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia de preparação e amanhã se preparem, que amanhã a cabeça vai dar um nó aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus te abençoe também, Roberto. Eu fico pensando em como que Deus é tão didático, né? Usando os animais que Daniel conhecia, bode, carneiro. E hoje ele
Daniel não sabia que seria Alexandre o Grande, e hoje a gente sabe, o pano de fundo abriu todo para nós. Isso é muito interessante, a gente tomar posse desse legado, né? Deus abençoe, Roberto, foi muito bom. Foi uma bênção. Nós agora vamos partir para as orações. Gostaria de duas pessoas para fazer oração, porque uma oração cantada será feita pela irmã Miriam, Miriam Natália. Caio, você poderia fazer uma oração primeiro? Ou não? Sim, sim, com certeza. Deus seja louvado. Obrigada, Caio. Eu intimei o Caio, ele vai fazer a oração para nós. A primeira, agora mais uma. Não, vou pedir mais alguém. Tem irmão Walter, irmão Valmir, os cavalheiros que estão aqui. Irmão Walter, poderia fazer a segunda? Ok, irmã. Ok, então tá bom. Caio, por favor, pode abrir seu microfone, fazer a primeira oração, depois o irmão Walter, depois a irmã Miriam fará a oração cantada. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, bendito és tu por toda a eternidade. E a ti eu sou grato pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui reunidos, unicamente com o propósito, meu Pai, de absorver o conhecimento a respeito de ti e da tua palavra, que é essencial para o nosso tempo. Se tu deixaste, meu Pai, esses mistérios para serem compreendidos de forma mais clara para o povo do tempo do fim, é porque temos um propósito com isso, e devemos valorizar esse propósito e pôr em nossa mente que o Espírito Santo tem uma obra a realizar em nosso povo, tornar o nosso povo, meu Pai, entendido a respeito das tuas santas escrituras, das tuas profecias que foram direcionadas a esse tempo, para que possamos estar preparados e de pé para o que virá mais para frente. Possamos, meu Pai, ter a capacidade, unicamente pelo Teu Santo Espírito, de defender a nossa fé, que não possamos desanimar diante dos assuntos que virão, achando ser impossível de entender ou achando que não conseguiremos, meu Pai, absorver de forma clara, mas que nós possamos ter uma certeza que o Espírito Santo de Deus está apto a abrir nossa mente. Todavia, devemos estar dispostos, meu Pai, a compreender verdadeiramente, de forma humilde, de forma abnegada, o que diz a tua santa palavra. Que Cristo Jesus, que hoje está a interceder por nós, possa nos conceber raios da sua verdade, que vem dos mais altos céus. Somente assim poderemos ter a oportunidade e o privilégio de fato, conseguir entender o que tu queres para nós em nosso tempo. Senhor Deus, meu Pai, conduz cada irmão que está aqui, nos conduz nesse dia da preparação, que possamos ter um sábado deleitoso em tua presença. Conduz o irmão Roberto, que está ministrando os estudos, que seja tudo para honra e glória do teu nome. Sabemos, meu Pai, que o tempo é curto, o tempo é breve, Cristo deseja retornar a essa terra, todavia ele precisa de um povo pronto, um povo preparado para a transladação, um povo preparado para proclamar o alto clamor, as últimas mensagens para esse tempo. E prepare este povo, meu Pai, que somos nós. Tem misericórdia. Eis que eu te suplico e te agradeço. Que tudo que foi mencionado aqui seja unicamente para a honra e glória do teu nome. Que os irmãos possam continuar a estudar, a escavar, pois a tua mensageira fala, meu Pai, que quando o indivíduo está apto a escavar, buscar mais a fundo a tua verdade, tu os abençoará ricamente com o conhecimento dela. Que nós possamos ter isso em mente. Esse presente nos foi dado e devemos valorizá-lo unicamente, meu Pai, para a glória do teu nome e para que o mundo também possa ter o conhecimento verdadeiro de ti. É isso que eu te suplico e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão Walter tá desligado o mic. Ok agora? Ok, Tá ouvindo? sim, estamos. Amém. Senhor Deus, agradecer a Ti, Senhor, pelas palavras ouvidas, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos conduzido através do nosso irmão Roberto. Queremos agradecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem um projeto, Tu tens um
propósito para cada um de nós. Sabemos que precisamos aprender, ter o conhecimento cada vez mais para podermos responder àqueles que nos perguntam quando nós damos estudos bíblicos. E precisamos, Senhor, ter o entendimento. E agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, do Senhor nos despertar de madrugada para buscarmos o Senhor em espírito e em verdade. Queremos agradecer também por esse grupo, pelas irmãs que estão dedicadamente, né, se preparam para conduzir essa programação. O Senhor tem usado muito poderosamente o irmão Roberto para nos dar essas informações, para nos ajudar a compreender, Senhor, a profecia, que não é fácil. Muitos, quando começam, Senhor, eles começam com muitas dúvidas, com muita dificuldade, mas nós sabemos que, com o passar do tempo, Deus vai clareando a mente e tudo vai chegando, tudo vai sendo compreendido. Nós sabemos que a profecia diz que, no final dos tempos, o saber ia aumentar. Muitas pessoas entendem que esse aumento seria as tecnologias, seriam, Senhor, as invenções, mas nós sabemos que não. O saber seria o saber das profecias, porque o Senhor tem um propósito. Então, Senhor, nós te agradecemos por isso. Humildemente, Pai, pedimos perdão pelas nossas faltas. Muitas vezes nós negligenciamos o estudo da Tua palavra, mas sabemos que tudo isso vai fazer falta para nós no futuro. E o Senhor já está nos preparando para isso, Pai. Quero agradecer ao Senhor por esses momentos que passamos aqui. O Senhor nos deu um bom dia de preparação, que o Espírito Santo do Senhor esteja sendo derramado sobre nós, sobre nossa família, e que nós possamos alcançar, Senhor, mais e mais pessoas para o Teu reino, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Avante, irmãos. Deus conosco está. Amém? Amém. Amém, querido. Deus seja louvado. Muito obrigado, Caio, irmão Valdo, irmã Miriam. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém? Roberto, nós vamos partir agora para as considerações. E os irmãos aí podem levantar sua mãozinha para dizer o que vocês aprenderam, ou o que o Espírito Santo falou, ou alguma pergunta da mensagem de hoje. Eu fiquei muito pensativa aqui, como que Deus trabalha para trazer a mensagem eterna para nós, a mensagem que vai nos tirar do engano do inimigo, né? O inimigo vai fazer de tudo para nos enganar, mas a palavra de Deus está aí para nós, uma didática parece complicada, mas o Espírito Santo abre a mente da gente para entender. E eu lembrei quando Daniel não estava entendendo e ele fez uma oração e o anjo falou: olha, você é muito amado. Para um anjo celestial maravilhoso falar para um ser humano que ele é muito amado, essa palavra é extensiva a nós somos muito amados, porque nós temos esse legado também, somos células de Daniel espalhado por esse mundo. E Deus possa nos abençoar. Eu fico maravilhada por Deus nos escolher para termos esse conhecimento.
Quando Deus nos escolhe, irmãos, é porque Ele sabe que nós vamos responder positivamente. Que Deus possa nos usar, falar no nosso coração sempre. E como o Roberto sempre fala aqui, ele falou hoje, o estudo não termina aqui, vamos pesquisar. Tudo que a gente não entendeu aqui, vamos pesquisar, que o Espírito Santo vai conduzir a toda a verdade no nosso coração. Alguém? Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Ô, irmã, Pois não, irmão Walter? eu gostaria só de fazer uma pergunta, porque eu estou muito longe, eu estou aqui no Paraguai. Só entendi aqui, estamos no Paraguai, aí não estamos te ouvindo. Deu uma travada aí, seu Walter. Aproveitar e ler aqui o que o Caio deixou aqui no chat para nós. Isso. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta sonido certo. Evangelismo, página 194. Amém. Dá o sonido certo. Perfeito, Caio. É muito Perfeito, coloca. importante isso. É, muito importante mesmo. Vou até tirar uma foto. Se vocês fizerem, Muito importante quando mesmo. nós que fazemos aí, tem algumas Deus possa pessoas que estão abençoar. fazendo a Obrigada, série. Caio. Tem algumas Caio pessoas que já estão considerou no chat. O irmão Walter, vocês faça a sua pergunta. estão conseguindo me ouvir, Ore? Estou. Não, só para o pessoal que está fazendo a série Conflito, nós vamos chegar em alguns livros. Basicamente todos têm, mas o Atos dos Apóstolos é o livro que mais fala que a gente precisa pesquisar por nós mesmos. Então, Sim. ele é um livro que vai falar muito, vai ter muitos capítulos falando para nós não depositarmos nossa salvação em homens, pastores e etc. Então, o Caio falou aí é muito importante para nós. Então, ir atrás. É muita pesquisa, ainda tem muito a pesquisar. Eu falei para vocês do Caio também. O Caio vai fazer a primeira parte terça-feira agora, às 7h30, tá bom? Terça-feira ele vai fazer a primeira parte e ele vai conseguir falar de uma outra forma, vai ter muito mais elementos lá. Eu já dei uma olhada nos slides. Então, recomendo vocês também aparecer terça-feira. Eu vou mandar o link também para quem quiser. Terça-feira, 7h30 da noite. Depois coloca Tá? para nós o seu link aqui do canal, Caio. Tá. O canal é o meu mesmo, tá? Ele tá Ah, fazendo tá. Ok. mas eu vou mandar lá para vocês na sala da consagração, Ótimo. quando for começar, tá bom? E não Porque é muito... esquecer que amanhã vai começar 10 para 5, ok, irmão? Isso, 10h para 5 amanhã, pessoal. A gente vai começar às 5 em ponto, mas 10h para 5 a gente vai começar a cantar, fazer as orações para a gente começar às 5 em ponto. Correto. Mais alguém? Irmão Walter não apareceu? Ele Não. está aqui, mas acho que não está conseguindo a conexão. Deixa a pergunta para amanhã, tá, irmão? Ah, ele não voltou, não. Deve ter caído lá a conexão dele. Mais alguém? Senão nós vamos encerrar. Desejando a todos um feliz dia da preparação. Mais alguém poderia fazer a... Irmão Caio? Pois não, querido. Abre seu microfone. Eu só queria comentar mesmo a respeito da identidade do chifre pequeno, porque isso foi um ponto que Satanás mexeu muito, principalmente depois do período da Grande Reforma Protestante, entre a Reforma Protestante e depois, né? Por quê? Porque quando você observa, o preterismo e o futurismo, eles vieram exatamente no período da Contra-Reforma. Quem foi que foi responsável por isso? Os jesuítas. O movimento da Companhia de Jesus, que é o conhecido como os jesuítas, eles foram criados pela igreja justamente com o objetivo de subverter a interpretação profética que os protestantes estavam atribuindo à Igreja Católica Romana. Então, por exemplo, você pega ali, quando eu falo Igreja Católica Romana,
tem que ter em mente que a Igreja Católica ainda é Roma, tá bom? É Roma cristianizada, é Roma travestida de cristianismo. Roma não caiu. Não é à toa que quando você observa o capítulo 7, o quarto animal ainda está vivo até a volta de Jesus, na pessoa do chifre pequeno. O quarto animal é Roma, né? Agora é Roma travestida de cristianismo. Aí o que que acontece? Os protestantes, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, todos os pais da Reforma, eles identificavam de forma claríssima. Eu tenho até um material aqui deles em que vários pais da Reforma Protestante diziam que o chifre pequeno de Daniel, o anticristo lá de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, que se exaltaria a ponto de querer sentar no trono de Deus, né? O anticristo falado também por João. O anticristo que aparece no livro do Apocalipse é o papado. Eles deixavam isso de forma muito clara. E o papado não queria que esse conhecimento chegasse às pessoas, à população na época, né? Uma vez que a igreja, extremamente corrupta, se beneficiava da ignorância dos fiéis, pensando que ali era a igreja de Jesus Cristo, como eles pregam até hoje, para quem não tem o conhecimento bíblico, né, sobre o que de fato é a igreja de Deus. E aí eles lançam, né, homens. Você tem ali Ribeira, você tem Alcazar, e eles começam a criar ali uma nova interpretação. Aí o que que acontece? Em vez de os evangélicos, em vez de os protestantes continuarem firmes naquela interpretação que foi entregue pelos pais da reforma, eles vão tomar do vinho de Babilônia, como vai dizer Apocalipse 17, né? As filhas de Babilônia, justamente por esse motivo. Em vez de continuarem firmes, como a mulher de Apocalipse 12, que é o povo de Deus, que permanece firme nas verdades, independente de ser perseguido pelo dragão, com toda a fúria que ele persegue, ela permanece firme, né, na pessoa dos fiéis de Deus. Só que eles vão lá tomar do vinho de Babilônia. Aí, a partir do século XIX, eles vão começar a aderir à visão dos jesuítas a respeito do chifre pequeno. Uma visão deturpada, gente. Essa visão não existia. Até os judeus, no primeiro século, já identificavam o chifre pequeno como Roma. Até os judeus identificavam isso de uma forma muito clara. Não existia essa de que o anticristo é só para o futuro. Mas Satanás, como Ellen G. White diz, né, a Igreja Católica Romana é a obra-prima dele. É aquela obra que ele teve o maior êxito. Então, ele não pode deixar que as pessoas descubram isso. Ela diz isso lá no Grande Conflito. Por isso que a gente deve ter um dever de ler esse livro. Então, Satanás não podia deixar, porque seria uma perda muito grande para ele. Aí ele cria essas novas interpretações e bota a profecia se cumprindo ou totalmente para o futuro ou que já se cumpriu no passado, né? O preterismo diz que Roma foi só o anticristo, o chifre pequeno foi só Roma imperial, foi só Roma imperial, ou seja, ele já exclui o papado de vista, que é a principal obra de Satanás. Aí vai o futurista e diz que o anticristo ainda é um futuro, um ateu que vai surgir prometendo paz, ou seja, tira o papado de vista também. Então é por isso que a gente deve estar apegado à fé que nos foi confiada desde o princípio e não estar aderindo a interpretações que são supostas por alguns homens aí na modernidade, né? Se deve ver como a própria Bíblia interpreta. Essa é a chave, essa é a questão. O que o irmão Daniel, que o irmão Roberto, melhor dizendo, vai trazer amanhã. Como que de fato a Bíblia vê isso? O próprio Jesus vai interpretar de forma muito clara quem é isso. Jesus vai aplicar ali de forma tão clara que apenas alguém que não quer enxergar não vai conseguir assumir isso. E lembrando que é o seguinte, olha só que interessante, no primeiro estudo, o irmão Roberto falou sobre o método crítico histórico de interpretação das escrituras. Se vocês lembrarem o que é isso, o método crítico histórico é exatamente o que não crê nos fatos literais da Bíblia Sagrada. E adivinha só quem é que sustenta que Antíoco Epifânio é a ponta pequena? Exatamente os mesmos. Os defensores de que a Bíblia Sagrada não é infalível, os defensores de que a Bíblia Sagrada, de que as histórias da Bíblia Sagrada nem todas são reais, os defensores de que os milagres de Jesus nem todos eram reais,
os defensores de que o mar vermelho não se abriu, né? Porque eles pregam isso, que na realidade o mar vermelho não se abriu, isso é apenas uma invenção, é apenas uma hipérbole, isso não é realidade, eles creem apenas que o nível do mar vermelho se abaixou e o povo passou. Os críticos históricos dizem isso porque eles não aceitam os milagres da Bíblia, são os mesmos que defendem que a ponta pequena é Antíoco Epifânio. Então você já observa pelos frutos. Você já observa pelos frutos. Qual o tipo de pessoa que estuda a Bíblia que defende? Aí você vai agora para os historiadores e para os teólogos sérios, de fato, que já existiram no passado. Você vê que todos eles assumiram que o pequeno é Roma. Então, que Deus possa continuar nos guiando. O irmão Daniel vai trazer argumentos, vai trazer posições que sustentam a verdade. A gente deve estar bem apegado a isso. Quando a gente estuda a história, a raiz das coisas, de onde que tudo começa, a gente vê que Satanás já estava ali tentando deturpar a profecia. Todavia, o povo de Deus, o povo eleito, escolhido, não tem motivos para ser enganado. Amém. Obrigada, Caio, por suas considerações muito pertinentes. Veio de encontro mesmo a mensagem de hoje. Enquanto você falava, eu lembrei que o próprio Daniel fala quando viu esse animal espantoso, né? Ele usou essa palavra, um animal espantoso, que magoaria os santos do Altíssimo. É um poder demoníaco mesmo. Mas nós temos, como você mesmo bem disse, Caio, temos que estudar mesmo e não sermos levados por vento de doutrinas, né? E é muito, muito bom. Muito obrigada. Mais alguém? Deus te abençoe, Caio. Mais alguém? Sim, Jeane, o Caio é sempre bem-vindo aqui, viu, Caio? Jeane deixou ali uma mensagem para ti no chat. A Cristine falando que acompanha os estudos com você, Caio. Deus seja louvado. É isso mesmo. Caio é novinho, tem 18 a 19 anos, né, Caio? E a gente, 18. 18 anos. Deus vê, assim, a obra vai terminar mesmo pelos jovens, as crianças e os jovens. Deus seja louvado. Por mais jovens como você, Caio. E se deixa conduzir pelo Espírito Santo. É uma bênção, né? Muito bom. Mais alguém? Não havendo. Oi, Irmão, irmã. irmão Oi, irmã. Walter? Infelizmente, a minha internet caiu aqui, como eu estava dizendo, e eu queria Sim, terminar dizendo o seguinte, que é uma alegria para nós sabermos que Deus tem usado, tem levantado jovens, né, como o sim. Caio, como o Roberto, para ajudar, né, a igreja a refletir, a entender, né, a Avançar, né? prosseguir para os outros para o avanço, né, da obra, porque Sim, sabemos que quem vai terminar a obra são os leigos, não os pastores, os entendidos, né? sim. Então, nós sabemos que Deus vai levantar mais jovens para auxiliar a igreja, né, nessa caminhada aí até o último dia, né? Então, eu louvo a Deus pelo Caio aí, pelo irmão Roberto e por muitos outros que a gente conversa, encontra e dialoga, né, sobre esse assunto aí do Apocalipse, de Daniel. Então, é muito bom. Deus seja louvado pela vida desses jovens. Amém. E a todos aí, viu, irmão? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus te abençoe também, irmão Walter. Muito obrigada por suas considerações. Deus Amém. seja louvado. Irmã Jeane, querida, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Eu não tenho entrado na sala uns dias atrás, eu entrei, na verdade, hoje, já tinha terminado a mensagem, porque eu estou com meu ano bíblico atrasado, e é muita leitura, e nem sempre durante o dia a gente consegue. Mas eu tenho pedido a Deus que eu volte ao ritmo de acordar mais cedo, e às vezes até consigo, enfim. Então, eu queria só um parêntese para o que foi falado aqui, sobre que a obra será finalizada pelos leigos, né? Enfim, sempre que fala isso, me dói um pouco o coração, sabe? Porque eu creio que a obra será finalizada, é certo que tem textos
será finalizada por quem se dispor a ouvir a voz de Deus. E eu vejo a nossa igreja, a igreja de Laodiceia, é verdade, mas é a igreja de Deus, precisando ser admoestada e tudo, mas é a igreja de Deus. E vemos também, fora dela, em movimentos, né, ministérios leigos, pessoas também de Deus. E vejo na nossa igreja, embora defeituosa, precisando ser admoestada, pessoas que são usadas por Deus. Nós vemos também pessoas no campo sendo usadas por Deus, mas nós vemos também na cidade pessoas sendo usadas por Deus. Então, que nós possamos sempre ter cuidado no que a gente fala, porque nós não sabemos a partir de onde Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar por meio de todos. E a gente também tem que ter cuidado quando a gente coloca até os pastores tudo num saco só, não é assim, certo? Primeiro que eles são ungidos do Senhor, são pessoas que Deus colocou. E eu vejo, não vou citar nomes, pastores fiéis a Deus, fazendo de tudo para a obra de Deus, e finalizar também. Então, eu acho que nós poderíamos usar outras formas de falar, porque nós precisamos fortalecer a igreja do Senhor, aquela que tem todas as bases, todas as colunas, todos os alicerces. É lógico que ela é composta de homens falíveis, né? Mas é a igreja do Senhor. E a verdade, ela é uma só. É certo que não é uma placa de igreja que vai salvar pessoas, porque pessoas sinceras tem tanto na igreja, na nossa igreja, como tem em vários lugares, como tem em outras igrejas também, como vai existir os trabalhadores da hora undécima. Então, que nós possamos orar para que Deus levante pessoas de onde quer que seja para finalizar a sua obra, mas que a gente não coloque um rótulo ou coloque tudo no mesmo saco, não é assim. Eu participava de uma igreja onde para mim era a cidade refúgio, uma cidade refúgio, tudo nos conformes, várias reformas. E estou participando de uma outra igreja agora. E eu poderia até contar, talvez eu até já tenha contado aqui, que eu ouvi Deus dizer, essa é a minha igreja. Porque eu chegava lá, a música não está assim, o vestuário não está assim. Eu cheguei cheia de preconceitos. E Deus me chamou a atenção várias vezes. Em outra ocasião eu poderia falar. É a igreja dele. E nessa igreja que eu estou, eu tenho conhecido pessoas que eu não me sinto digna nem de calçar a chinela. Talvez vocês conheçam até algumas. Eu também não vou citar nós não estamos para elevar ninguém. Que eu achava que eu estava numa igreja, que nós nos considerávamos assim, detentores da verdade, e eu me mudei para essa outra igreja, e eu chego lá bem humildezinha, até assim, envergonhada de ver pessoas tão tementes a Deus, tão fervorosas. Então, essa é a minha consideração. Nós não coloquemos todos no mesmo saco, que não é assim, certo? Que Deus tem pessoas maravilhosas em todos os lugares, e Deus vai levantar pessoas de onde a gente não imagina para finalizar a sua obra. É isso aí. Isso aí, irmã. Generalizar não é o certo, nós não estamos generalizando, nós não estamos colocando ninguém no mesmo saco, né? A gente está levando a mensagem do Senhor. Nós estudamos aqui que Deus falou com Alexandre o Grande, e ele reconheceu a Deus. Deus falou com Nabucodonosor, um homem ímpio. Deus usa todos, todos são bem-vindos. A questão do leigo, quando nós falamos leigo, não é no sentido pejorativo, é no sentido de dizer que todos são bem-vindos, porque há um coletivo, imaginário coletivo, que só quem é estudado, que tem altos conhecimentos de profecias ou tem faculdades, que vão ser usados. Não, todos são bem-vindos na propagação da palavra de Deus. O Espírito Santo é para todos,
O Espírito Santo vai ser derramado para todos aqueles que querem receber o Espírito Santo. Mas nós sabemos que nem todos vão querer o Espírito Santo. Amém? Que Deus possa nos Amém. abençoar. Agradecemos, irmã Jeane, pelas considerações. Realmente, para a gente refletir no que a gente fala, para não magoar as pessoas e para que todos possam entender que todos são bem-vindos, que o Espírito Santo está à disposição de todos nós, tá bem? Pois não, Não, irmão Roberto? não, nesse ponto que ela falou, tem pessoas que vai levar para todos os lados. Eu mesmo Sim, acho que eu mesmo acredito que esses leigos vão ser pessoas até fora da igreja. sim, Eu coloco porque concordo. eles vão estar vindo como se fossem leigos, né? Mas eles estão ouvindo a voz de Deus. Então, o leigo Sim, não precisa. Hoje, na língua popular, o leigo é, por exemplo, é aquele que tem mestrado, isso, aquilo outro. E por exemplo, não tenho faculdade nenhuma. Então, eu sou leigo. Para a sociedade, eu sou leigo. Mas sim. isso não me faz não ir atrás de conhecimento, entendeu? Então, nessas questões de leigo, ou eu coloco o pessoal que vai vir tomar os nossos lugares, né? Porque isso é profético. Muitas pessoas vão sair dos nossos bancos e dar lugar a essas pessoas que vão vir sinceras de outras igrejas, né? Vão sair da Babilônia e elas vão ajudar, né? No final dessa obra. E também, no sentido, obviamente, a gente não pode generalizar ninguém, né? Acho que no fim, toda generalização é ruim, né? Sim, Nós sabemos bem que vai ter pessoas que vão fazer o certo, pessoas que não, e não é por causa de um ou outro. E hoje a generalização, ela é total, né? A mídia, hoje, tudo é em torno de generalizar, mas não é o ponto aqui. Eu acredito que o nosso irmão não foi no sentido de falar da generalização, é simplesmente um ponto de que eu acho que é mais o ponto de a gente pensar no seguinte: nós somos leigos, só que isso não nos deixa, não vamos fazer nada. Eu não vou conseguir estudar isso, não vou estudar aquilo, não. E aí o irmão Caio veio com um texto que digo aqui, né? Só para abrangeu todos, né? exatamente, só para mostrar aqui o Caio, deixa eu pegar aqui. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. E deve ser tanto do vigia como do leigo dar a trombeta o sonido certo. Então, olha aqui, a própria irmã White fala do leigo. Ou seja, tanto do vigia como do leigo, ele tem que estar estudando profecias. Aqui nós estamos falando de profecias, mas Dar de o sonido, o foco é dar o sonido, não do exatamente. leigo. Porque o que adianta a gente estar e dando o sonido errado? Aí a É, gente vai levar pessoas para o erro e não para o acerto. Então, acho que foi mais nesse sentido da parte do leigo, mas que é óbvio que a gente precisa estar lutando bastante, estudando bastante, indo atrás de muitas coisas, porque a gente tem pouco tempo, né? 24 horas parece um pouco tempo, por tanto de coisas que a gente tem para fazer, mas se a gente conseguir ali, ó, a gente gasta tanto tempo com coisa que não vai nos edificar, por que não gastar esse tempo com o que vai nos levar para o céu? Eu sempre penso nesses pontos, sabe? Quando depois eu conto a história que eu tinha, mas eu era viciado em games, eu assistia filmes, eu ia sexta, sábado, domingo para cinema. Eu tinha uma vida totalmente assim pró-inimigo. Então, quando eu fui eliminando essas coisas da minha vida, foi quando eu tive tempo para o estudo da palavra. Hoje eu fico em torno de umas 3, 4 horas só na parte da manhã e estudando. Então, mas isso é algo que não foi de uma hora para outra. Hoje eu tenho esse prazer, mas nunca foi sempre assim, entendeu? No começo foi uma batalha gigantesca. Fazer a série Conflito todinha durante um ano foi uma batalha há 4 anos atrás. E depois disso vai ficando algo natural. O que nós precisamos é criar o hábito, entendeu? Criar o hábito de fazer a coisa de Deus, acordar cedo, ficar ali umas 2, 3 horas meditando, entendendo, indo em cima. Se não ficou alguma ponta solta, o Caio mesmo, a gente é desse jeito, quando fica alguma ponta solta, a gente fica doido aqui tentando resolver as questões. Eu e o Caio conversando bastante nos últimos dias, e é um menino muito, muito bom, assim, no sentido de alguém que eu gosto de conversar, eu gosto de estar dialogando, então é alguém que eu quero uma amizade aí duradoura e quem sabe a gente faça muita coisa junto, além de, claro, chegar a Nova Jerusalém, que quero todos vocês lá conosco
para que nós possamos adorar o Deus face a face. Então, é mais nesse sentido, eu acredito que o irmão falou, e é isso que nós temos para falar. Que Deus abençoe vocês. Oi, irmã. Amém. Oi, irmã. Pois não, irmão Walter, depois o Caio. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não falei para ofender ninguém, inclusive eu fico na sala sem participar, sem falar nada, só ouvindo, né? Aí, quando eu falo, assim, a irmãzinha aí entendeu errado. Eu não estou tirando os ungidos do Senhor, né, dos seus lugares que eles ocupam, né? Estou dizendo o que a irmã White mesmo diz, né? Que os leigos também vão participar. Eu fui infeliz de dizer assim, e a irmã entendeu, né, um pouquinho lá de Oi, uma irmão maneira. Walter, eu entendi o que o irmão Aí fiquei, falou. Eu entendi. Eu só fiz uma consideração e me perdoe se o irmão entendeu errado, ou talvez alguns tenham entendido errado. Mas é porque muitas vezes tem ficado comum algumas frases, entende? Mas eu entendi o que o irmão falou e concordo, eu não discordo nenhuma linha do que o irmão falou. Eu só fiz algumas considerações para que a gente evite de passar para o outro lado, entende? A gente tem que sempre estar na linha, e sei que o irmão não falou, e não falou com essa intenção, entende? É porque, como eu estou de um outro lado, eu vejo, e muitos estão do outro lado e veem de outra forma. Foi só essa questão, mas se eu falei alguma coisa que magoou, me perdoe, mas não foi essa a intenção, foi só não, uma irmã, consideração. não tem nada E suas pedir perdão, considerações não. são sempre bem-vindas, e nós estamos aqui para realmente conversar, né? É esse o momento, às vezes é tirar dúvida, não tem problema nenhum, e as suas considerações são muito bem-vindas, sim. Amém, irmã. Deus abençoe. É Então, isso todo aí. mundo resolvido. Ótimo. Então, resolvemos. Irmão Caio, Vamos ver o Caio aí para nós finalizarmos. é isso. Sobre essa questão de quem Deus usa, vamos tomar, por exemplo, alguns homens, né? Sempre bom a gente ter exemplos. Vamos supor que a grande reforma protestante. Deus usou Martinho Lutero. Martinho Lutero era um leigo? Não. Martinho Lutero, ele era doutor em teologia. Ele era doutor em línguas bíblicas. Ele sabia ali ler o Antigo e o Novo Testamento em sua língua original. Deus usou esse homem poderosamente. E se ele teve todo esse conhecimento, é porque com certeza Deus guiou ele a isso, né? Então ninguém pode dizer que não é necessário esse conhecimento, porque Deus guiou muitos homens a esse conhecimento. Vamos supor aqui também John Andrews. John Andrews, com 20 anos de idade, ele sabia, né, John Andrews, pioneiro da Igreja Adventista, ele sabia ler a Bíblia também nos seus idiomas originais, com 20 anos de idade só. Foi um grande missionário, um grande pastor da nossa igreja. Não é à toa que a principal faculdade que a gente tem no mundo contém o nome dele, que é a Andrews University, lá nos Estados Unidos. Mas agora vamos olhar por outro ponto de vista. Deus utilizou grandes teólogos, mas agora vamos olhar para a vida de Guilherme Miller. Guilherme Miller não era teólogo, Guilherme Miller era um fazendeiro, mas Guilherme Miller trouxe à tona o maior movimento de exposição profética que já foi visto na história da humanidade. O maior movimento que já foi visto em exposição profética na história da humanidade foi o movimento millerita. E ele não era pastor, não sabia ler a Bíblia em seu idioma original, era apenas um fazendeiro que, de fato, já estava cansado um pouco das fadigas da vida, mas Deus também usou o quê? Deus também usou ele poderosamente para pregar a mensagem do primeiro e do segundo anjo. Então, a gente não deve estar levando isso em consideração se o indivíduo é leigo ou se ele não é. A gente tem que ter em mente que mais poderoso é aquele capaz de usar o indivíduo. O indivíduo só precisa se dispor. Esse é o princípio. O indivíduo se dispor, abnegar-se do eu, e independente se ele fez ou não um curso de teologia, ou se ele vai ou não fazer mais para frente, Deus vai utilizá-lo segundo o seu bem entender. Amém. Fechada essa questão. Muito bom. Muito bem lembrado. A própria Ellen White, né, não tinha muitos estudos, e olha que poder que o Espírito Santo concedeu para ela. É só abrirmos o coração ao Espírito Santo, todos vamos ser depositários desse mesmo Espírito. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Tenham todos um feliz dia da preparação
Eu gostaria de alguém se voluntariasse aí para fazer a última oração desse nosso culto, deixando aqui o convite para amanhã às 10 para 5. Todos estão bem-vindos aqui para mais uma vez continuarmos estudando essa série sobre Daniel. Alguém gostaria de fazer a oração final aqui? Depois eu vou partilhar o hino. Alguém poderia orar? Eu Falar posso orar. Pois não, irmã Jeane. Pode orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais um dia que estivemos aqui na tua presença para ouvir a tua voz. Estamos verdadeiramente, Senhor, carecidos, necessitados de ouvir a tua voz, de receber o teu Santo Espírito. Já temos, Senhor, sentido as gotas do teu Santo Espírito, mas estamos precisando de mais. Abrir o nosso entendimento, ser despertados por ti. Te pedimos que o Senhor nos desperte não como as loucas, mas como as prudentes. Queremos também te pedir perdão se de alguma forma, aqui neste culto, neste momento de estudo, falamos alguma coisa que não foi do teu agrado. Queremos agradecer a presença de todos aqui, que o Senhor possa abençoar grandemente cada família representada, cada pessoa que está com fome e sede de ti. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor também nos use. Toma o nosso coração para ser inteiramente teu. Queremos consagrar nossa vida, nosso ser, tudo que temos, tudo que somos para ti. Não temos como te dar o nosso coração, Senhor. Não temos como fazer essa entrega. Porque é o Senhor que opera o querer e o efetuar. Mas queremos te pedir que o Senhor faça isso em nós. Por isso, Senhor, temos te buscado todos os dias pela manhã. Queremos te pedir que o Senhor nos acorde todos os dias para estudarmos a tua palavra, para que possamos estar cada dia mais perto de ti, não apenas pela manhã, mas ao meio-dia, no final do dia, e que todo o nosso viver seja em prol de fazer a tua vontade, fazer a tua obra, a tua missão. Queremos te pedir que o Senhor guerreie as nossas guerras, os nossos problemas, os nossos fardos, qualquer situação que alguém esteja vivendo aqui, queremos entregar nas tuas mãos. Queremos guerrear as tuas guerras e o Senhor guerrear as nossas guerras. Queremos te pedir uma bênção especial sobre as pessoas que têm ministrado a tua palavra, como o Caio e o irmão Roberto. Sabemos que o Senhor está operando através deles e que só o Senhor apareça, porque importa que o Senhor cresça e que eles diminuam. E que possamos um dia estarmos face a face contigo e agradecendo, Senhor, por pessoas terem se disposto a fazer o teu trabalho. Queremos também que o Senhor abençoe as pessoas que posteriormente irão ouvir essa mensagem, que elas sintam, Senhor, o Senhor trabalhando, o Senhor operando, o Senhor tendo o controle de todas as coisas. Nada está sem o teu controle, nada acontece sem a tua permissão. Dai-nos um dia feliz na tua presença e um bom dia de preparação. Obrigada, te pedimos todas essas bênçãos, já agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Né? É ali que a gente vai encontrar tudo que a gente precisa. Que Deus possa abençoar todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, 10 para 5 do Brasil e 9 horas de Portugal. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.